Então, pessoal, como eu disse no último vídeo, meu sistema aqui é de sequeiro. Então, aqui é a situação, ó. Canequinho d'água, planta por planta. Aqui eu tô na minha área, onde eu plantei. Aqui é a casa antiga da minha avó, fechada desde 1998. Então aqui no oitão, como a gente chama, o oitão é a lateral da casa. Eu plantei alguns pés de tomate e estou procurando conduzir sem agrotóxico e sem água, né? Porque a esperança era que produzisse. Olha que vista bela, tá na altura aqui, pessoal. A esperança era que a gente tivesse chuva agora, né, nesse final de agosto, e nós não tivemos. As chuvas cortaram de imediato, então, por conta disso, a produção de tomate não foi como eu gostaria que fosse, né? Mas eu estou salvando pelo menos essas aqui, ó. Esses frutos aqui, ó, estão bem, não estão tão desenvolvidos, mas eu vou ter fruto saudável para consumir, né? Jogando um canequinho d'água em cada planta, toda tarde. Então, é meio sofrido, né? Mas depois vale a pena. Hoje a gente discutia em um grupo que eu tenho de agricultura, mais especificamente de agricultura assim, agroecológica, uma agricultura sem agroquímicos, né? E aí a gente discutia a questão da importância das agroflorestas, né, para no contexto da produção de alimentos saudáveis, né? Também da questão da segurança alimentar, também da questão da manutenção das populações no campo, manutenção da viabilidade da vida rural, né? E aí eu dizia, como é bom ter uma agrofloresta. Talvez ali, para aqueles que ainda não têm, tenha soado como uma coisa fácil. Mas eu poderia ter dito, refeito a minha fala, ter dito assim, que é bom, sim, mas é trabalhoso. Quem não quiser ter trabalho não pode ter agrofloresta. Mas que foi justamente por conta do trabalho que os sistemas produtivos, sistemas produtivos convencionais, antigamente, que não utilizavam, né, agroquímicos, foram cedendo espaço ao monocultivo, ao cultivo regado com produtos químicos, né, desde a Revolução Verde para cá, né, uma característica do capitalismo. Então, ou melhor, a gente pode dizer que desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que ocorreram aí em séculos anteriores, que as coisas foram mudando de figura, né? Foram mudando de figura e aí a ideia agora não é mais a qualidade, mas sim a quantidade de alimentos, a quantidade de produtos a ser ofertado para esse mercado consumidor, né? Então, muitas vezes não se leva em conta a qualidade do alimento, não se leva em conta a segurança alimentar, o que é que você está comendo, o que é que você está oferecendo, né? Então, porque esse sistema deles, o sistema que hoje é tido como convencional, né, é um sistema que apressa os resultados, maximiza os lucros, o ganho, né? Então, agora eu vou descendo ali para a agrofloresta. Os tomates estão no agroecossistema, mas não estão na agrofloresta, né? Quem quiser saber a diferença entre agroecossistema e agrofloresta, podem procurar aqui no canal que tem um vídeo falando, né? Então, como eu ia dizendo, os sistemas de monocultivo que nós temos, eles visam maximizar a produção.
dentro do contexto em que eles foram construídos, realmente só dá certo eles. Agora, se eu quero ser um empresário desse ramo, eu vou ter que produzir por meio do monocultivo, né? Só que tem um preço a ser pago. Eu não vou estar produzindo alimentos, eu vou estar produzindo mercadoria, e nem sempre essa mercadoria condiciona, né? Há uma lacuna, um espaço muito grande entre quem produz, quem leva esses produtos do meio rural, do monocultivo, até o consumidor. Muitas vezes o consumidor só vai ter acesso àquele produto depois que ele é processado pela indústria, né? Então, por exemplo, a soja. O produtor de soja não vai vender a soja ao consumidor. O produtor vai vender a soja à indústria que vai produzir, vai exportar a soja, vai produzir os derivados da soja, mas a soja em si ela não é vendida. Então, da mesma forma, se pode dizer do milho, da cana-de-açúcar e de outros vegetais que são produzidos em escala, em grande escala, em larga escala, melhor dizendo, no Brasil latifundiário. Então, como eu disse anteriormente, para as condições históricas que exigiram esse tipo de adaptação no mercado, ou melhor, do sistema produtivo, cheguei aqui na agrofloresta, né? Então, para esse sistema realmente só dá certo o monocultivo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é um sistema que quer resultado em quantidade. Já para nós que queremos ter uma vida mais saudável, consumindo alimentos saudáveis e produzindo alimentos saudáveis para fornecer a outros consumidores, né? Nós podemos dizer que não há outra forma que não seja a agrofloresta. Eu digo isso porque eu sou filho, neto, bisneto de agricultores, né? E esses agricultores, eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Eles não foram latifundiários. Meu pai não era latifundiário, meu avô e meus bisavós não eram latifundiários, né? Eles eram membros daquilo que a gente denomina de agricultores familiares. No entanto, eles não detinham as técnicas, eles não detinham o conhecimento agroecológico e, consequentemente, as suas práticas, muitas vezes, muito embora não fossem daquele sistema latifundiário, mas eram práticas que não prezavam pela preservação do ambiente, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que, para nós, hoje, o conhecimento agroecológico, o conhecimento da agrofloresta, a capacidade de você entender o espaço como um espaço vivo, né? Que tem relações, que tem causa e efeito, que tem consequências de atividades que você faz ou que você deixa de fazer, né? Então isso tem um impacto direto no resultado e na manutenção do espaço. Então, os terrenos que, por exemplo, meu pai falecido há mais de 1 ano e meio, né? Então meu pai deixou muitos ensinamentos, inclusive aqui no canal ainda tem um vídeo que eu fiz com ele, aqui na agrofloresta, aqui nesse espaço, inclusive nessa área que eu estou agora, que é a área de número 3. Né? Então eu fiz esse vídeo com ele, né? Mas a reflexão que eu quero fazer é a seguinte, que o meu pai, assim como meus avós e meus outros antepassados, por não terem esse conhecimento da importância da agroecologia, nem conheciam a agroecologia, né? Muito embora tivessem alguns princípios de preservação, como o caso do meu avô materno, que já fazia a conservação da palhada no solo para fins de preservar a umidade e também adicionar matéria orgânica no solo, né? Muito embora houvessem esses princípios, mas a massa, o conteúdo principal
de seu conhecimento prático e sua prática agrícola não condicionava um equilíbrio para que esses terrenos onde eles trabalhavam, alguns de 2 hectares, 1 hectare, 5 hectares, né? Eles não tinham aquilo que nós chamamos de sustentabilidade, que é a capacidade de permanecer ano após ano, ciclo após ciclo, mesmo dentro dos distúrbios climáticos que podem acontecer, como uma seca, uma chuva que derrube uma árvore ou um vento, né? Então, os sistemas agroflorestais, eles têm essa capacidade de superarem com mais facilidades os entraves, os obstáculos próprios do clima local, bem como das variações climáticas que vêm ocorrendo ultimamente, né? Então, a agrofloresta ela tem essa capacidade, justamente porque ela imita a floresta. E a floresta, seja ela de qualquer que seja o bioma, a floresta ela tem essa capacidade de contornar os obstáculos, porque ela foi construída equilibradamente para isso, em séculos, né? Então, na agrofloresta a gente faz isso, a gente procura imitar a floresta. O que a floresta faria em 2, 3 séculos, nós procuramos fazer em 3 décadas, 2, 3 décadas, né? A partir de técnicas como a diversificação, como o acúmulo de matéria orgânica no solo, contorno de processos erosivos, utilização de espécies que vão harmoniosamente umas com as outras, formando uma cadeia de benefício mútuo para essas espécies. E também utilização de espécies que tragam ao produtor, traga à família que está tendo aquela agrofloresta, resultados. Resultado a longo prazo, no caso de frutíferas, de arbóreas para lenha, de frutíferas de longo ciclo produtivo, né? E, por outro lado, incrementando com plantas anuais, como leguminosas, no caso feijão, hortaliças, tomate cereja, também os grãos, o feijão, como eu já disse, a fava, o feijão guandu, que tem dupla aptidão, como já foi falado aqui no canal, mais do que dupla, tem várias aptidões, né? Então é isso, pessoal, a agrofloresta é esse contexto, né? Como eu venho dizendo, o meu único entrave aqui ainda é a quantidade de disponibilidade hídrica, que eu espero um dia ter o acesso a uma tecnologia que favoreça a manutenção das plantas aqui no tempo da seca e também em espaços, em eventos climáticos de maior extensão desse período seco, como no caso o último que a gente teve foi a seca de 2012, que se estendeu até 2017, 5 anos de seca. Então, na minha área 1 aqui da agrofloresta, eu tive um prejuízo inestimável. Perdi inúmeras espécies, coleções, bancos de espécies que eu tinha lá e suas variedades consideradas crioulas, consideradas importantes para estudos que posteriormente seriam utilizados aqui nas outras áreas e, por que não, estar disponíveis às instituições de ensino para que a gente pudesse estudá-las melhor e trazer respostas para problemáticas no campo. Então, um entrave que eu ainda tenho é isso. Eu procuro utilizar técnicas para contornar bem a questão da falta de água no meu agroecossistema. Todavia, eu ainda reconheço que eu preciso de acesso a uma quantidade maior de água para suprir a necessidade, sobretudo, daquelas plantas que mais dependem de água no período seco do ano, que eu vou ter por certo, né? Então, por exemplo, uma cisterna calçadão, uma cisterna de enxurrada, um poço artesiano, são tecnologias que eu reconheço que eu precisaria para estar mantendo o equilíbrio aqui. Financeiramente, eu não tenho condições no momento de estar elaborando nada disso, né? Então, eu vou seguindo, né, naquela ótica de que no primeiro momento que eu consiga acesso a uma tecnologia dessas que eu citei aqui, correr atrás para implementar. Eu tenho espaço, só não tenho a oportunidade, não tive a oportunidade até hoje de
estar construindo nenhuma dessas tecnologias aqui, né? Então, enquanto isso, eu vou contando com espécies que vão me auxiliar na manutenção das outras espécies principais nos períodos secos e torcendo que não venha um evento climático como a seca de 2012, que seria fatal e drástica, por exemplo, para essa área 3 do agroecossistemas, da agrofloresta, que tem apenas 2 anos e meio, caminhando para o 3º ano agora de implantação, né? Então, torço para que não venha um evento assim, né? E espero que em breve eu possa ter acesso a uma tecnologia para estar mantendo isso aqui produtivo e vivo para todos nós. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.